Os filhos de Adão se multiplicaram, dando origem aos primeiros povos e civilizações sobre a terra. A humanidade, entretanto, carecia de conhecimento. Para os humanos tudo era uma novidade, e era aí que os caídos se aproveitaram. Os caídos tinham poder e conhecimento, afinal são anjos, seres espirituais, e viveram no reino do Pai. Frente a eles o ser humano era facilmente manipulável. Os caídos perceberam que o ser humano era totalmente susceptível aos desejos da carne. Ele buscava formas de prazer, sobreviver, se alimentar, caçar, dentre outros. Vendo isto, os caídos começaram a ensinar aos seres humanos práticas e conhecimentos ocultos. Ensinaram desde a fabricação de armas, ao conhecimento dos astros, ensinavam a manipular metais, a fabricação de espadas, lanças, escudos, a arte da guerra. As mulheres ensinavam a se embelezar, conhecimento de ervas e até magia. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazar ensinou todos os sortilégios, e divisores de raízes. Varmez ensinou a solução de sortilégios. O Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrólogos. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Os caídos ensinaram ao ser humano todo tipo de pecado e sortilégio, desde a guerra, até feitiços, e com isso o pecado só aumentava. Além disso, os caídos queriam ser adorados pelos humanos e para isso se transfiguravam sempre que levavam conhecimento a algum povo. Foi assim que nasceram todos os deuses do passado. Os caídos se transfiguravam de seres superiores, seres evoluídos, extraterrestres e deuses, e exigiam algum tipo de adoração e sacrifício em troca do conhecimento por eles instruídos. Em praticamente toda a cultura antiga da humanidade se nota a presença desses deuses, os quais apareciam aos ancestrais dessas culturas, para repassar conhecimento nas mais diversas áreas. Os caídos almejavam criar seu reino nessa terra, onde os seres humanos seriam seu povo e os caídos seriam seus deuses, já que para eles os humanos eram seres inferiores, e, portanto, deveriam ser subjugados. Israel queria se igualar ao Pai, almejava ser adorado, exaltado. O tão sonhado reino de dominação que ele não conseguiu criar no reino celeste ele queria construir aqui nessa terra. Israel e os demais caídos começaram a construir reinos pela terra, os chamados reinos pré-diluvianos. Tais reinos contavam com megaestruturas, a fim de mostrar imponência e poder dos caídos perante a humanidade. Isso incluía mega-monumentos antigos, como as pirâmides, obeliscos e esculturas monumentais, monumentos que com toda a tecnologia atual é impossível serem recriados e suas construções são um mistério para especialistas, sendo impossíveis de serem construídas por humanos comuns em tempos primitivos, onde não tinham acesso a ferramentas complexas. Esses reinos contavam com alta tecnologia para a época. Pinturas e esculturas egípcias e de outras culturas revelam artefatos misteriosos que se assemelham muito com objetos do cotidiano atual, o que demonstra que tais civilizações eram muito avançadas a seu tempo. Os caídos queriam criar reinos utópicos, com alta tecnologia, monumentos colossais, queriam demonstrar que poderiam criar um reino semelhante ao do Pai nesse mundo. O plano de Israel era criar um reino aqui neste mundo. E para isso se utilizou de complexos monumentos e estruturas. Além disso, eles tentaram manipular a criação do Pai, por meio de cruzamentos genéticos de espécies diferentes, resultando em bestas e gigantes. Queriam a todo custo criar seu próprio povo, manipulando e adulterando toda a criação do Pai. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo.
Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. E têm descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam. E queixam-se até ao portão do céu. Toda esta alteração genética, bem como a hibridização de animais e humanos, deu origens a bestas, seres meio humano meio animal, assim como animais mutantes, de duas cabeças, ou outras deformidades, seres que contrariam totalmente a criação do Pai. É por isso que é chamado besta, pois é uma criatura modificada à originalidade estabelecida pelo Pai, assim como Azazel se transfigurou com partes de animais, dando origem à besta Baphomet. Lembrando que somente o Pai tem o poder de criar algo do zero, assim como dar a vida. Além disso, os caídos não podem se relacionar sexualmente com um ser humano, já que são seres espirituais, não possuindo corpo físico nem órgão sexual. O que os caídos fizeram foi uma modificação genética e hibridização, a fim de determinado ser nascer modificado, mais forte, alto, com outra aparência, com mutação, etc., assim como é feito atualmente pela ciência corrupta deles, alterando todo tipo de criatura e alimentos. Note que em diversos filmes, séries e mitologias são retratadas as figuras de gigantes, elfos, anões, ciclopes, bestas, etc., pois todos fazem referência a esses seres modificados pelos caídos no passado. Mas algo deu errado, os caídos não conseguiram controlar a humanidade e seus reinos utópicos tiveram de ser destruídos. Os caídos encheram toda a terra de pecado, corrompendo toda a humanidade com conhecimentos perversos e destrutivos, o que gerou um verdadeiro caos sobre a terra, levando seus reinos ao total desequilíbrio, ao ponto de não mais conseguirem os controlar. Manuscritos antigos como o relato de Crítias, um dos últimos diálogos de Platão, revela o que pode ter havido em um destes principais reinos, a lendária e misteriosa Atlântida. Sua decadência proveio do desequilíbrio entre a evolução moral e a material. O orgulho do poder e da ciência gerou o egoísmo e a opressão. O luxo engendrou a sede das riquezas. Os freios morais relaxaram-se e os apetites à solta, de braços com a magia negra trouxeram a idade da besta. Reinaram os instintos. Devassidão e barbárie dominaram a sociedade. A anarquia instalou-se. E o dilúvio e os cataclismos, lançados pelos deuses irritados, pouco a pouco foram destruindo aquele grande império, até que, 9564 a.C. sussobrou na mais pavorosa catástrofe. Segundo a lenda, a Atlântida teria sido uma ilha vastíssima, perto das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes. Estes, regidos por leis justas e riquíssimos, eram uma civilização muito avançada, e tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, com portas de ouro em sua cidade principal, uma rede complexa de aquedutos, navios e pirâmides colossais. Conta-se que sua arte nem se comparava com a egípcia, tal formidável era. Mas, com o decorrer do tempo, abandonaram o princípio divino e passaram a ser dominados por humanos, tornando-se ávidos de poder. Foi então que começou a decadência. Zeus, o deus do Olimpo, decidiu tomar providências e promoveu uma reunião com todos os deuses. Durante um dia e uma noite horríveis, todo seu exército foi tragado de um golpe pela terra, e ainda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Em outro relato Platão diz: por muitas gerações, enquanto a natureza divina durasse neles, eles foram obedientes às leis, e bem fiéis aos deuses. Tão bom quanto foram no início, tornaram-se irremediavelmente malignos, com uma luxúria desenfreada por poder e riqueza que levou a uma forte sede de conquista. Ao que parece, os Atlantes foram fiéis aos caídos até certo ponto, onde passaram a ter total avareza, e dominados por desejo de poder e luxúria, se tornaram totalmente rebeldes aos caídos e a qualquer tipo de dominação, querendo eles serem os dominadores de tudo. Poucos resquícios sobraram destes reinos, somente histórias de como eles seriam. O Egito Antigo, Atlântida, dentre outros, foram todos apagados da face da terra,
Os caídos não possuem a sabedoria do Pai e ao tentarem alterar a criação e o excesso de conhecimento ao qual deram a humanidade acabaram fugindo ao controle, restando apenas salvar o que não estava corrompido e destruir tudo o que modificaram. Nesse momento os caídos se utilizam de Noé, e com a ajuda da arca salva os animais e seres humanos que não foram corrompidos por seus ensinos e práticas, o restante da humanidade rebelde e corrompida, além dos gigantes e bestas, que não obedeciam mais aos caídos, mas foram dizimados pelo dilúvio enviado por eles. Além disso, foram os caídos que construíram tal arca, pois dadas as enormes dimensões da mesma, seria impossível somente Noé, já velho e seus 3 filhos a construírem sozinha, além do fato de que sua construção exigiria alto conhecimento de engenharia, a fim de abrigar tantos animais e tripulantes. Vamos ajudar este homem. Éramos luz. Não era nossa função interferir, mas preferimos tentar ajudar a humanidade. E quando desobedecemos o Criador, Ele nos castigou. Mesmo assim, ensinamos à humanidade tudo o que sabíamos sobre a criação. Com a nossa ajuda, os homens se alçaram do pó e se tornaram grandes e poderosos. Mas depois, eles transformaram nossas dádivas em violência. O dilúvio foi mandado pelos caídos, a fim de destruir todos os povos rebeldes, que não mais obedeciam às suas ordens. Por isso escolhem Noé, o qual ainda mantinha obediência a Israel. Além disso, Noé descendia de sua linhagem escolhida desde Caim. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O Pai, em sua onisciência, amor e sabedoria, jamais se arrependeria de sua criação, tampouco a destruiria por medida desesperada, caso contrário teria destruído primeiramente a Israel e demais anjos rebeldes. O responsável pelo dilúvio foi Israel e demais caídos, o qual se arrepende de ter dado poder à humanidade e criá-la segundo seus instintos perversos, bem como as bestas criados por eles, gerando maldade, rebeldia e caos sobre a terra, ao ponto dos caídos não mais conseguirem controlá-los, restando apenas exterminá-los. É por isso que os caídos destruíram tanto a humanidade como os animais, pois tanto humanos e animais sua grande parte foi modificada, dando origem a bestas, feras e seres incontroláveis, restando apenas criar um grande resédio, salvando a pequena parte da humanidade dos animais que não estavam corrompidos, mas que estavam em sua forma original da criação. Agora compare este trecho bíblico com outro relato sobre a destruição de Atlântida. Zeus, que governava de acordo com a lei, e é capaz de ver em tais coisas, perceber que uma raça honrada estava em uma situação lamentável, e que queria infligir punição a eles, para que eles pudessem ser corrigidos e melhorarem, reuniu todos os deuses em sua habitação mais sagrada, que está colocada no centro do mundo, contemplando todas as coisas criadas, e quando todos estavam juntos, então ele falou o seguinte. O relato termina quando Zeus, ou seja, Israel na presença dos demais caídos, todos em uma habitação no centro do mundo, decide tomar uma decisão acerca da rebeldia dos seres humanos, decisão esta que foi a destruição total dessas civilizações por meio do dilúvio. O relato do dilúvio também é mencionado em diversas outras culturas, como a chinesa, grega, suméria, maia, dentre outras. A história sobre o dilúvio na China conta que o herói Yu, com a ajuda de deuses e seres sobrenaturais, conseguiu controlar as águas e salvar a população. Yu, com a ajuda da deusa Nukua, escavou canais para controlar a inundação.
Na mitologia maia, o homem surgiu após 2 grandes dilúvios que destruíram as primeiras versões humanas. Os deuses tentam criar seres humanos perfeitos, mas fracassam em suas primeiras tentativas. Eles criam seres de barro e de madeira, mas essas criações se mostram imperfeitas e desobedientes. Então, os deuses decidem enviar um grande dilúvio para destruir esses seres imperfeitos e começar de novo. Na mitologia grega, o mito do dilúvio conta a história de Deucalião e Pirra, que sobreviveram a um dilúvio enviado pelos deuses para punir a humanidade. Após o dilúvio, o casal repovoou a terra, simbolizando a resiliência humana e a capacidade de renascimento. Nos Vedas hindus, a história de Manu, um rei da Índia, que é avisado por um avatar do deus Vishnu, que assume a forma de um enorme peixe, e ordena que ele construa um barco com o qual ele é salvo da destruição. Na mitologia persa, o deus Aura Mazda ordena que o primeiro homem, Jamshid, se esconda em uma caverna com seus melhores homens, animais e plantas, porque o mundo será destruído por um dilúvio por Ahriman, o deus do mal. Veja que em todas essas culturas cita deuses como sendo responsáveis pelo dilúvio, além do fato de que alguns desses deuses ajudaram os seres humanos a escaparem do mesmo. Mas no relato de Noé, é somente um Deus, já que Israel havia se colocado como único Deus perante ele, diferente das culturas politeístas, onde todos os caídos eram adorados como deuses. Não foi somente Noé e sua família que escaparam do dilúvio, vários outros povos nômades escaparam ao dilúvio, muitos desses se abrigando em cidades subterrâneas em rochas, a exemplo a milenar cidade de Derinkuyu, localizada na Turquia. Tal cidade fica a mais de 85 metros abaixo da superfície e inclui 18 níveis de túneis, que podia abrigar por meses até 20.000 habitantes de cada vez. É a maior cidade subterrânea escavada do mundo, onde sua construção é um total mistério. Além disso, na própria Bíblia cita a existência de gigantes que escaparam do dilúvio e que deram origem a povos. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O relato bíblico foca em Noé, pois dele segue a descendência da serpente, assim como Caim serviu a ele no princípio, agora sua descendência também o servirá. A mim e aos meus filhos. O legado agora é de vocês. Será a tarefa. E a responsabilidade de vocês. Então eu lhes digo: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Além disso, Noé era bisneto de Enoque, o qual era o próprio Azazel, que possuía o corpo de Enoque, a fim de se manifestar à humanidade. É por isso que Enoque é tido como o homem que andou junto com Deus, com relato de que foi levado aos céus, bem como escreveu acerca do mesmo, pois era Azazel no corpo de Enoque, relatando sua vivência no reino, antes de se rebelar e ser expulso. E assim como Azazel escolhera seu bisavô, Israel escolhe seu bisneto Noé, o qual descendia da linhagem escolhida dos caídos, motivo pelo qual Noé ofereceu sacrifício a Israel, assim como fizera Caim. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. E após o dilúvio os caídos reconstruíram seus impérios, a começar pela Suméria, partindo para toda a Mesopotâmia, Egito, e toda a terra, se apresentando como deuses e exigindo culto e adoração, através do medo e submissão. Após fazerem um reset por meio do dilúvio,
Matando as bestas e destruindo seus reinos utópicos, os caídos resolvem mudar de tática, não mais dando poder à humanidade, mas criando meios de escravizá-la, a fim de ser submissa a eles. As primeiras grandes civilizações a surgir após o dilúvio foram a Suméria e a egípcia, e ambas se destacavam pelo amplo conhecimento e desenvolvimento em diversas áreas, como agricultura, artes, contagem dos dias, matemática, medicina, política, leis, manufatura de objetos, caça, guerra, dentre outras. Foi na Suméria que surgiu a escrita mais antiga já registrada, a escrita cuneiforme, a qual era realizada em grandes tábuas de argila, onde os sumérios descreviam fatos históricos de sua cultura. E segundo os escritos destas tábuas, a Terra foi visitada por seres do espaço, os chamados Anunnakis, que significa aqueles que desceram do céu, que mais tarde foram chamados Elohims, que significa senhores do céu. Estes seres teriam vindo de um planeta próximo à Terra, chamado Nibiru, onde seu governante era Anu, ou o Deus dos céus, o Deus Supremo, o qual teve 3 principais filhos, o Deus Enki, o Deus Enlil, e a deusa Inanna. Os Anunnakis então vieram à Terra, já que seu planeta Nibiru estava em colapso, e eles vieram a fim de minerar ouro, mineral necessário para reestruturar seu planeta. Foi então que o Deus Supremo Anu pede a seu filho Enki para criar uma nova raça de escravos, a fim de servi-los. Ainda segundo o relato, Enki, através de experimentos genéticos, pega um óvulo de uma fêmea primata o unindo a um espermatozoide Anunnaki, e o fecundando em um útero de uma fêmea Anunnaki, dando origem ao primeiro homem, chamado Adamo, um ser híbrido, meio terráqueo meio Anunnaki. Os Anunnaki se utilizam dessa nova raça para serem seus escravos, minerando e explorando a terra. Em troca, os Anunnakis lhe repassavam os mais diversos tipos de conhecimentos na área da astrologia, matemática, agrícola, guerra, dentre outros, e esse trabalho para os deuses foi que deu origem ao culto a eles, pois essa raça existia para servi-los. Mas havia um porém: como o trabalho só aumentava, era necessário mais escravos humanos. Foi aí que Enki cria uma segunda geração de híbridos, desta vez assimilando o DNA de Adamu com o de sua companheira Anunnaki, chamada Ninti. A nova raça humana começou a procriar, gerando humanos mais belos e inteligentes, o que chamou a atenção dos Anunnakis, segundo escrito nas tábuas sumérias. Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram por esposas. E desse cruzamento proibido entre raças começaram a nascer híbridos, gigantes chamados Nefilins. O relato descrito nas tábuas sumérias é semelhante ao descrito no livro de Enoque. Conta-se ainda que Enlil, o outro filho de Anu, resolveu destruir a humanidade, o que foi descrito como um grande dilúvio. Por dias antes do dilúvio, a terra estava fazendo um ruído, gemendo, como se estivesse com dor. Manchas pretas apareceram na superfície do Sol, as temperaturas aumentaram, e as calotas de gelo começaram a derreter. Enquanto Enlil queria dizimar toda a raça humana, Enki não queria deixar que a sua criação se perdesse, e então secretamente ele teria falado com um homem chamado Ziusudra, o que em hebraico se traduz para Noé. Enki então ordena ao homem reunir alguns humanos, bem como animais, a fim de colocá-los em uma nave submarina, construída por ele, para que eles pudessem se salvar, e enquanto a terra era varrida pelo dilúvio, conta-se que os Anunnakis permaneciam seguros em suas naves, observando tudo ser dizimado. Ainda segundo as placas conta-se. Então houve escuridão durante o dia, e à noite, a lua como se fosse um monstro foi engolida. E assim como no relato bíblico, no relato sumério também é descrito o sacrifício de animais aos deuses. Enki então diz a Ziusudra para abrir a arca e fazer um sacrifício aos deuses, e ele o faz. O cheiro doce do sacrifício chega aos céus e Enlil, apesar de estar apenas chateado com o dilúvio, fica furioso com o fato de um humano ter sobrevivido. Ele se volta para Enki, que se explica e convida os deuses a se juntarem a ele para aceitar o sacrifício.
Como a Terra estava em completo caos, os Anunnakis decidiram ir embora, retornando tempos depois, a fim de repovoar novamente a Terra, mas desta vez eles encontraram a Terra repovoada e então os Anunnakis decidiram construir monumentos alinhados às estrelas, como forma dos humanos o cultuarem como deuses. Os Anunnakis então decidem repartir a Terra entre os dois irmãos Enki e Enlil, cada um ficando responsável por construir uma região, e daí se conta que surgiu as famílias e linhagens reais, que seriam descendentes dos próprios Anunnakis, que governavam a Terra. As tábuas ainda dizem que esses Anunnakis ficaram aqui na Terra até o surgimento do povo sumério, o qual teria sido presenteado por eles de toda a sorte de conhecimento e tecnologia, tornando os sumérios o povo mais avançado da sua época. Perceba que o relato contido nas tábuas sumérias é idêntico ao descrito no livro de Enoque, Enoque que era o próprio Azazel, por isso que seu livro conta o relato dos anjos rebeldes, bem como detalhes sobre o reino celestial, como se Enoque tivesse sido arrebatado, mas na verdade era Azazel, possuindo o corpo de Enoque, e como ele é um anjo que esteve no reino, logo ele presenciou todos os acontecimentos e por isso os escreveu detalhadamente em seu livro. E não é coincidência, mas trata-se da mesma história. Esses Anunnakis são os próprios anjos caídos, os chamados na tradição suméria de aqueles que desceram do céu, estes mesmos anjos que desceram do reino celestial, se tornando caídos, e onde aqui neste mundo criaram seu reino, escravizando e doutrinando a humanidade de toda a sorte de maldade e pecado. Eles simplesmente criaram toda uma história para se colocarem como deuses nesse mundo, onde Nibiru seria uma figuração ao reino, de onde eles vieram, a raça humana modificada por Enki representa Adão em pecado, já que graças à sedução de Israel, Adão e Eva se modificaram de seres espirituais em seres carnais, e a nova geração de híbridos fazendo referência às bestas criadas pelos caídos, por meio da alteração genética, assim como os gigantes. O nome Enki significa Senhor da Terra, fazendo referência a Israel ser o dono deste mundo, o Senhor da Terra. Além disso, Enki era cultuado como Deus da sabedoria e conhecimento, fazendo referência ao conhecimento introduzido por Israel à humanidade, ao fruto do conhecimento do bem e mal, o qual ele seduziu Eva para comer. Curiosamente, entre essas culturas antigas sempre havia a figura de um Deus que emergia da água, muitas das vezes vestido de escamas, como Osíris, Poseidon, Enki, Dagon, o qual emergia das águas para criar uma civilização ou repassar conhecimento. O deus Dagon, por exemplo, adorado na Fenícia, conta-se que era um deus com corpo de peixe e cabeça humana, o qual emergia das águas para ensinar aos seres humanos a construir cidades, fundar templos, estabelecer leis, e explicou-lhes os fundamentos do conhecimento geométrico, mostrou-lhes também como distinguir as sementes da terra e como colher frutos, em suma, instruiu-os em tudo que pudesse suavizar-lhes os costumes e humanizar as suas vidas. Veja que esses Anunnakis são representados como bestas, possuindo partes de animais, representando os caídos, bem como uma árvore, representando a árvore do conhecimento, uma espécie de hélice de DNA e uma bolsa em suas mãos, assim como uma pinha, representando a alteração genética e o conhecimento introduzido por eles aos povos. Por fim, esses dois irmãos decidem repartir a terra, e cada um se torna responsável por reconstruir e governar partes dela, erguendo monumentos e criando linhagens reais de governantes. Como os caídos dizimaram toda a terra com o dilúvio, era preciso escravizar novamente a nova humanidade que havia restado e se multiplicado, então eles decidem repartir a terra entre eles, onde cada um reconstruiria uma parte da terra, bem como doutrinar as pessoas a adorá-los como deuses criadores. É por isso que vemos em cada civilização antiga enormes monumentos, pirâmides e construções, perfeitamente alinhadas como os astros em relação à Terra, monumentos que com toda a tecnologia atual seria impossível reconstruí-las. São várias construções antigas pelo mundo, feitas de enormes blocos de rocha maciça, perfeitamente esculpidas e alinhadas, montando um verdadeiro quebra-cabeça, isto em uma época que não havia ferramentas, nem domínio de metais como hoje. Localizado na Índia,
O templo de Kailasa mede 30 metros de altura e ocupa uma área de 86 por 46 metros e foi todo esculpido em um único rochedo. Além disso, tal estrutura foi esculpido de cima para baixo, começando pelo teto, todo adornados de figuras entalhadas na pedra. Estima-se que mais de 2 milhões de toneladas cúbicas de rocha tenham sido retiradas do local, e esse templo é apenas um, em meio a um complexo de 34 templos, todos esculpidos no rochedo. Da mesma forma é a cidade de Petra, localizada na Cisjordânia. A cidade foi construída toda no rochedo e conta com um templo que possui 40 metros de altura e foi todo esculpido em rocha sólida. No Japão há uma grande rocha conhecida como Nave de Pedra, onde segundo a mitologia conta-se que tal pedra teria descido do céu, uma espécie de veículo, a qual teria trazido os deuses até aqui. No conto hindu é relatado a presença de carruagens voadoras, guiadas por deuses, os quais possuíam incríveis capacidades tecnológicas, além de armas extraordinárias, como a arma Brahma, uma arma capaz de derreter e destruir, com poder semelhante a uma bomba nuclear. Curiosamente, no hinduísmo existem mais de 300 milhões de deuses, onde grande parte desses deuses são bestas, meio humanoides, meio animal. Na Bolívia, existem as ruínas de Pumapunku, um local composto de um grande complexo de templos e monumentos curiosos e que formam um verdadeiro enigma. Isso porque as rochas encontradas no local foram cortadas com uma precisão tão impressionante, que deixam muitos pesquisadores perplexos sobre o fato de povos tão primitivos conseguirem tal feito. São pedras gigantescas, chegando a pesar até 130 toneladas, retiradas a mais de 10 quilômetros do sítio, e perfeitamente cortadas e alinhadas a nível milimétrico, formando um complexo a mais de 3.000 metros de altitude. De acordo com o povo Aimara, o qual habita a região há séculos, Pumapunku teria sido construída em uma só noite, e não por humanos, mas pelos deuses dos céus. Tal cidade foi varrida, sobrando apenas os enormes blocos como um quebra-cabeça espalhado pelo chão. Em meio às montanhas do Peru se encontra outro grande complexo, a antiga cidade de Machu Picchu, construída a uma altitude de 2.800 metros, com pedras chegando a 150 toneladas e trazidas da base da montanha, perfeitamente alinhadas e encaixadas. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para a agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade. No meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias, segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol. Da mesma forma foi a construção das pirâmides, constituídas por milhões de blocos sólidos, erguidos a 100 metros de altura para compor a pirâmide, além do fato delas estarem perfeitamente alinhadas ao solo e em relação à constelação das Três Marias. Além disso, várias esculturas e gravuras demonstram a presença de artefatos semelhantes aos objetos que temos no nosso dia a dia, o que levanta a suspeita que esses povos tinham alta tecnologia para sua época, tecnologia esta que foi repassada pelos caídos, assim como a construção destes enormes templos e monumentos, tudo para adoração aos mesmos. Como são seres espirituais e evoluídos, já que são anjos, os caídos naquela época detinham grande poder para manipular matéria, bem como se transfigurarem e causar enorme destruição. Por tal motivo criaram cataclismas como o dilúvio, e todos esses templos e monumentos colossais, mas atualmente, devido a toda a maldade que foram praticando ao longo do tempo, eles foram perdendo sua força, e por tal motivo hoje eles recorrem à tecnologia para causar destruição e subjugar a humanidade.
Veja como existem várias pirâmides espalhadas pelo mundo, e o motivo pelo qual escolherem o formato piramidal é que a pirâmide representa o reino dos caídos, diferente do reino do Pai, que é um reino igualitário, onde todos são irmãos. No reino dos caídos existe a divisão, onde a elite, representado pelo topo, domina as massas, representando a base da pirâmide, ou seja, a dominância do mais forte sobre os mais fracos. Por isso vemos o símbolo da pirâmide em mídias, na sociedade, cultura, religião, etc., pois representa a dominação dos caídos sobre a humanidade. Em cada cultura que se apresentavam, os caídos se transfiguravam como diferentes seres, a fim de criarem doutrinas e crenças diferentes por todo o mundo, e assim criariam a divisão entre os povos, segundo suas diferentes crenças, mas a semelhança de como se apresentavam a humanidade e a forma como que as doutrinava deixa claro que sempre foram eles, Israel e Azazel, que se colocavam como deuses e deusas, a fim de receberem adoração. Em Teotihuacán, no México, há um enorme complexo antigo formado por enormes templos piramidais, onde o principal é o Templo da Serpente Emplumada, uma enorme pirâmide de degraus em honra ao deus Quetzalcoatl. Esse deus era tido como um deus criador, responsável por trazer água, artes e civilização, e sua forma era de uma serpente voadora, um dragão, forma retratada em várias esculturas. Além disso, o culto a esse deus envolvia sacrifícios humanos. A vítima desse sacrifício tinha seu coração arrancado e oferecido ao deus. Podemos encontrar a representação desse ritual até os dias atuais. Na cultura japonesa, o dragão desempenha um papel divino, sendo os responsáveis por trazer conhecimento aos primeiros descendentes do povo japonês. Além disso, os antepassados dos imperadores japoneses são tidos como deuses, mais precisamente a deuses que vieram do céu e desembarcaram aqui na Terra. Nos próprios textos históricos do Japão relata a visita de deuses, os quais desceram a uma ilha a fim de civilizá-la. Na cidade costeira de Si, encontra-se um complexo de 125 templos dedicados à deusa suprema do Shintoísmo, a deusa Amaterasu. Seu templo principal é símbolo de mistério, já que foi erguido sem nenhum prego. Conta-se ainda que Amaterasu teria presenteado Jimmu, o primeiro imperador japonês, com 3 objetos mágicos. Além disso, segundo tradição, Jimmu teria sido guiado por uma inteligência vinda do céu, para o desenvolvimento da civilização japonesa. Além disso, conta-se que Jimmu teria sido auxiliado por uma águia vinda do céu. Durante uma batalha, tal águia teria pousado em seu arco e raios de luz emanados por ele teriam cegado os inimigos, o qual favoreceu a vitória de Jimmu. A lenda ainda menciona que durante sua morte a mesma águia teria sido enviada pela deusa do sol para transportar Jimmu até a planície celeste. Jimmu então teria subido na garupa da águia, a qual levantou o voo até o céu. Na mitologia chinesa, os dragões são tidos como deuses e seres sagrados, os quais descem e sobem do céu. O dragão Yuan Shi Tianzong ocupa uma das mais altas posições na hierarquia divina do taoísmo. Ele teria surgido no princípio do universo e criado o céu e a terra. Huangdi, conhecido como o Imperador Amarelo, é considerado o fundador da civilização chinesa. Ele foi responsável por inúmeras invenções, bem como um amplo conhecimento que formaram a base da cultura chinesa, como domesticação de animais, calendário e ciências astronômicas. Segundo o conto chinês, Huangdi teria montado nas costas de um dragão, o qual subiu até aos céus, levando consigo o imperador para o reino celestial, e o povo chinês criou-se a tradição de que são descendentes do dragão. Na cultura egípcia, Apófis é tido como a personificação do caos, um oponente da luz, e era representado como uma grande serpente. A figura do dragão é retratada em praticamente todas as culturas antigas ao redor do mundo, e tais eram vistos como um ser poderoso, ao mal e caos, bem como associados a deuses, onde em várias culturas relatam o surgimento desses deuses dragões, cruzarem o céu para trazerem conhecimento aos antigos. Na Grécia, a mais de 1000 metros de altitude no Monte Oxi, se encontra a Casa do Dragão, uma estrutura megalítica construída com blocos de mais de 10 toneladas. Segundo o relato, uma serpente gigante teria construído tal estrutura para o culto a Zeus. Dragão em grego é Drakon, e significa a grande serpente, e representa o próprio Israel, a antiga serpente,
o grande corruptor, o qual foi responsável por trazer o falso conhecimento à humanidade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os caídos sempre se utilizavam de seus servos humanos, reis, imperadores, líderes, para doutrinar as nações. Além disso, faziam com que tais homens fossem tidos como sagrados perante o povo. Por tal motivo, em muitas culturas existe a história que tal rei levantou o voo ao céu, para que o povo visse como um enviado dos deuses e assim respeitá-lo. O método de doutrinação dos caídos é causar impacto ao ser humano. Por meio de aparições, prodígios, seres subindo ao céu, bestas, etc. É por isso que sempre se utilizavam de figuras de animais como leão, coruja, águia, serpente, dragão, dentre outros. A figura da águia representa o poder dos caídos, assim como a águia que percorre os céus atrás de sua caça, assim os caídos, as potestades do ar, percorrem os céus enganando as nações e povos que encontram. O leão está relacionado à força, o poder, com o qual conquistaram tais nações. A coruja representa a sabedoria, o conhecimento com o qual enganaram as nações e povos. A serpente e o dragão representam o próprio Israel, a serpente do Éden, que nas culturas o dragão é tido como um ser do mal ou do bem, representando o conhecimento do bem e mal introduzido por Israel à humanidade. Foram os caídos os responsáveis por levar conhecimento à humanidade, e em troca exigiam adoração e submissão a eles, como deuses e deusas. Basta notar que em todas as culturas antigas há sempre a mesma singularidade, seres que desceram do céu, extraterrestres, deuses e deusas, trazendo conhecimento à humanidade e erigindo templos megalíticos em sua honra. Entre essas religiões politeístas havia sempre o culto à Trindade, ou três principais deuses, assim como fora na cultura suméria, onde existiam os três principais deuses, Enki, Enlil e a deusa Inanna, e desses deuses se derivaram todos os deuses cultuados pelos povos vizinhos. Inanna era cultuada como deusa do amor, da fertilidade e também era associada à batalha, e representa o próprio Azazel, que assim como se transfigurou de Lilith no Éden para seduzir Adão, agora se transfigura como Deus às nações, a fim de seduzi-las e receber adoração. Os templos em honra a Inanna eram grandiosos, e se estendiam por várias regiões, onde sacerdotes e sacerdotisas precediam o culto por meio de orações, cânticos, incensos, libações de frutos da terra como trigo, frutas, como também havia o sacrifício de ovelhas e orgias sexuais. Inanna tinha diversos títulos, entre eles Senhora da Terra, Senhora da Justiça, Rainha do Céu, e como a Grande Mãe, e geralmente sua estátua era ornada com joias, uma coroa e um manto real, e um de seus símbolos era a estrela de 8 pontas. Inanna era uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia, e que mais tarde foi adorada pelos acadianos, babilônios e assírios sob o nome de Shitar, a Rainha dos Céus, adorada pelos fenícios como Astarte, pelos gregos como Afrodite e até chegar aos romanos pelo título de Vênus. E nos dias atuais ela é adorada na figura de Nossa Senhora, com os mesmos títulos atribuídos a Inanna, a Rainha do Céu, Mãe de Deus, Senhora da Terra, da Justiça, e tantos outros títulos, além de sua imagem ter a mesma semelhança, o mesmo culto a Azazel que veio se perpetuando ao longo da história. Até mesmo os israelitas antigos adoravam a figura de uma deusa, a qual seria a mulher de Javé, a deusa Aserá. Em 1975 foi descoberto em um sítio arqueológico na península do Sinai, sítio este que fora um antigo centro religioso construídos pelos antigos israelitas, 2 vasos cerâmicos, que constavam inscrições hebraicas com os seguintes dizeres: que você seja abençoada por Jeová e sua Aserá. As chamadas grandes religiões abraâmicas adoravam, junto com Javé, a deusa Aserá, chamada por vezes de Astarte ou Rainha do Céu, uma divindade doadora, como a babilônica Ishtar, ou a grega Astarte, arquétipos da divindade feminina, como a Lua, a Terra e Vênus. Ela era uma divindade idolatrada, símbolo de fertilidade no Antigo Oriente, conhecida por sua força e cuidado. Afirma ainda que seu nome por vezes foi traduzido como árvore sagrada, o que deu origem à árvore da vida da cabala judaica. No judaísmo antigo,
a sabedoria divina era associada a uma árvore da vida, e uma figura semelhante a uma deusa personificava a sabedoria de Deus. Tanto Javé e Aserá são Israel e Azazel, nas figuras de Deus e deusa, os quais os antigos israelitas politeístas adoravam. Foi somente quando Israel e Azazel se tornaram rivais, devido à disputa de poder entre eles, que Israel proibiu seu povo de adorar Azazel, deixando explícito em suas leis pelo código Deuteronômio, que ordenava: jamais levantem um poste de madeira para Aserá, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Mas o culto entre os israelitas à rainha dos céus sempre se mantinha, tanto que o nome Aserá é mencionado 40 vezes na Bíblia hebraica, o que causava a fúria de Israel e consequentemente a destruição e castigo para seu povo, até se voltarem ao culto unicamente a ele após exílio da Babilônia. Esse culto a Aserá e Javé que deu origem ao gnosticismo, que foi introduzido por magos judeus durante a igreja primitiva, a fim de perverter lá a crença a dois deuses, um bom e um mau, o demiurgo, bem como a presença de uma figura feminina, ou lado feminino de Deus, chamado Sofia, que foi representado como sendo o Espírito Santo. Pomba, que é a representação do Espírito Santo na Trindade adorada pelo gnosticismo. Todos os deuses deste mundo são os caídos, com os três principais: Israel, Azazel, representando uma deusa, e Ismael, geralmente representando um filho, bem como todos os ritos de culto a eles como cânticos, orações, oblações, incisões na pele, libações e sacrifícios de sangue. Além disso, criaram todo um relato referente à criação e à existência de um submundo, para assim enganar toda a humanidade. É por isso que essas culturas partilham dos mesmos princípios referentes à religião, pois tudo é um teatro criado por eles. Na cultura egípcia, Osíris é o principal deus. Conta-se que no início o povo egípcio era um povo bárbaro, canibal e não civilizado, então veio Osíris e ensinou-lhes o que comer, agricultura, adoração aos deuses, além de vários tipos de conhecimento. Após terminar de civilizá-los, Osíris viajou para outros reinos, a fim de ensinar outros povos, deixando em seu lugar sua esposa Ísis. Mais uma vez vemos a figura de dois deuses, Osíris e Ísis, Israel e Azazel na figura feminina, ambos, assim como relatado no conto sumério, decidem reconstruir as nações. Ao terminar de reconstruir e doutrinar o Egito, Osíris, Israel, parte para outra região, deixando Azazel no controle do Egito. Na cultura maia, os deuses criaram primeiro os seres que não possuíam consciência de si e, por isso, não poderiam adorá-los. O homem surgiu após dois grandes dilúvios, que varreram as primeiras versões humanas feitas a partir de barro e madeira. Na terceira e última tentativa, os deuses resolveram criar o homem a partir do milho, ofereceram a ele a consciência de si e seu sangue foi obtido dos próprios deuses. Para merecerem a dádiva de sua própria existência, os homens deveriam reverenciar os deuses. O principal deus dos maias era Tismana, considerado o rei dos céus, e Shel, esposa de Tismana. Esta deusa era associada à lua, a fertilidade responsável pelas chuvas e pelas inundações. Perceba que essa deusa, representando Azazel, traz em sua cabeça uma serpente, representando o conhecimento da serpente. Por isso vemos vários deuses em diferentes culturas ornados com serpentes, todos simbolizando o conhecimento de Israel, introduzido à humanidade. Além disso, os maias também acreditavam na existência de um submundo habitado pelos mortos. A crença ao submundo, ou inferno que conhecemos, vem desde a Suméria, onde o submundo era tido como uma versão sombria da vida na Terra, um local sombrio, com vários portões e protegido por demônios, onde habitavam os mortos. Tal lugar era governado pela irmã da deusa Inanna, a deusa Ereshkigal, que significa a senhora da grande habitação inferior. No Egito também existia a crença no pós-morte,
e os ritos fúnebres consistiam em práticas avançadas de embalsamentos, já que os egípcios acreditavam que assim como o deus Osíris foi morto e revivido, assim também acreditavam que o mesmo ocorreria com eles no outro mundo. Além disso existia o próprio deus da morte, Anubis, representado com uma cabeça de chacal, e responsável por conduzir as almas ao mundo dos mortos, bem como a realização do teste da balança, onde o coração do morto era pesado e caso pesasse mais que uma pena o defunto era comido por Amit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo. O culto era tão complexo que os egípcios tinham uma série de orações, encantamentos e feitiços destinados a auxiliar a pessoa no submundo, todos reunidos no livro denominado Livro dos Mortos. Toda essa crença fora criada pelos caídos e serviu de base para a criação do submundo em várias culturas, como a versão grega, o Hades, que deu origem a crenças modernas como inferno, purgatório, almas e espiritismo. Perceba que nas diversas culturas espalhadas pelo mundo o relato de criação e sua mitologia partilham de muitas semelhanças, elas partem de um caos primordial, de onde surgiam gigantes ou deuses, os quais foram os responsáveis por criar o mundo e a humanidade. Além disso sempre contam com a presença de um submundo, ou uma vida após morte. Veja também, que há sempre a figura de um deus e uma deusa, ou a trindade, fazendo referência a Israel e Azazel como deuses e deusas e Ismael em algumas vezes completando a trindade. Tudo é um grande teatro dos caídos, eles simplesmente se colocaram como deuses perante a humanidade, e foram repetindo a mesma história nas diversas culturas que iam visitando, repassando conhecimento e recebendo adoração em troca, já que o intento deles é de se colocarem no lugar do Pai e subjugar a humanidade. E por saberem do plano de resgate, onde os salvos nesse mundo viverão eternamente em suas antigas moradas, eles criaram vários contos sobre o submundo, ou vida após morte, a fim de desviar a humanidade da verdade, além de colocar medo na mesma, a qual teme por ser condenada no submundo por não adorar seus deuses. Todos os deuses e deusas desse mundo são eles, por isso existe essa infinidade de deuses nas culturas antigas, cada qual para uma finalidade, a algum astro ou atribuição diferente, remetendo principalmente a fenômenos como tempestades, ao sol e lua, a fertilidade e colheita, vários nomes e títulos diferentes entre as culturas, mas todos representando Israel, Ismael e Azazel. Eles foram os criadores das religiões, criaram cultos, leis, construíram templos e imagens, e exigiam adoração e sacrifícios de vítimas das pessoas, caso contrário enviariam pragas, enfermidades e cataclismas, pois na mente deles o ser humano era um mero escravo que deveria ser subjugado. O plano de Israel era criar um reino único sobre a terra, somente um povo e língua, e para isso ele se utiliza de Nimrod, bisneto de Noé, tido como homem poderoso sobre a terra. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia nos revela que Nimrod era um valente caçador, daí a expressão valente como Nimrod. Naquela época a caça também estava associada à guerra, o que aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue, forte, valente, que conquistava e não apenas caçava animais, assim como Caim, um homem sanguinário, segundo o coração de Israel, da linhagem da serpente. Nimrod era tido como um invasor e perseguidor violento, que invadia e conquistava povos vizinhos por meio da força e sujeição. Foi assim que ele fundou várias cidades antigas na região da Babilônia, como Babel, Ereque, Acade e Calné. Depois, ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Dentre elas a cidade de Babel se destaca, onde por ordem de Nimrod estava sendo construída a Torre de Babel. O plano de Israel era criar uma torre tão próxima aos céus, e em sua base reuniria todos os habitantes da terra, um único povo, que o adorariam como Deus nessa terra. O Pai, vendo o plano de Israel, intervém, e faz a divisão entre os povos, fazendo com que as pessoas falassem em línguas diferentes, assim Israel não poderia enganar a todos. O Pai separou os povos na Torre de Babel, a fim de dificultar aos caídos enganar a humanidade,
já que estando em um único local e falando a mesma língua as pessoas seriam facilmente enganadas por eles, mas separadas por toda a terra seria difícil para eles, já que os caídos não possuem onisciência nem onipresença, e estando espalhados pelo mundo dificultaria muito a eles de enganar a todos. Separados os povos e suas respectivas línguas, eles se dividiram pelas 4 partes do mundo, América do Sul, do Norte, Oriente e Ocidente. Os povos oriundos da Torre de Babel se espalharam para todas essas regiões, onde para o Oriente foram os povos que deram origem aos persas, africanos, asiáticos, outra parte para o Oriente, dando origem aos gregos e romanos, e na América do Sul e Norte os povos que deram origem aos indígenas. Nimrod mais tarde foi morto por seu tio Sem, sua mulher Semiramis, a qual também era sua mãe, assumiu o posto de seu marido, além disso espalhou a crença entre seu povo que o mesmo não havia morrido mas que havia subido aos céus, se tornando Deus Sol. Semiramis mais tarde engravidou, fruto de uma traição, dando à luz a Tamuz, o qual morreu durante uma caça, e mais uma vez Semiramis espalha a mentira que seu filho havia subido aos céus, se tornando um deus, assim como seu pai. Além disso Semiramis ordena todo um culto e adoração ao povo em honra de seu filho Deus, incluindo o culto ao pinheiro, do qual havia renascido de um tronco morto onde seu filho havia morrido. Tal culto envolvia um período de choro e abstinência, onde ao fim era realizada a troca de presentes, como forma de celebrar o renascimento de Tamuz, assim como a árvore enfeitada de ouro. Tal culto foi que deu origem ao Natal, e o culto à Trindade Nimrod, Semiramis e Tamuz se espalhou entre os povos remanescentes da região, que foram se assimilando a demais culturas e deuses pagãos, mas que mais uma vez tem seu final a adoração a Israel, Azazel e Ismael. Os caídos foram os responsáveis por estabelecerem cultos, ordenanças, bem como estabelecerem homens perversos como reis e conquistadores, os quais eram usados por eles para subjugar e dominar os povos. Por isso que tais homens como Nimrod e demais reis da antiguidade eram tidos como homens poderosos, heróis, guerreiros e até como deuses, pois os caídos os utilizavam para dominar as nações e portanto, tais homens deveriam ser temidos e adorados pelo povo. Assim nasceram as leis, preceitos, cultos, adoração e veneração a homens e deuses. Eles criaram leis e ordenanças ao povo, a fim de escravizá-los, a exemplo o Código de Hammurabi, o qual constitui o primeiro código de leis escritos já registrado. É um monumento monolítico talhado, em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. As leis contidas nas placas tinham como objetivo reger a conduta da sociedade, bem como aplicar a devida pena caso alguma das leis fosse descumprida, leis que eram baseadas no princípio do talião, o olho por olho, dente por dente, no qual o condenado deveria sofrer o mesmo ato ao praticado à sua vítima. Entre as leis tinham aquelas cuja pena era a morte, como no caso ao roubo a templos, propriedade estatal ou ajudar um escravo a fugir. Tais leis foram escritas em pedra, por serem imutáveis, e cópias eram feitas em pergaminhos para que fossem espalhados na cidade, e assim a observância de todos. Além das leis políticas, os caídos também criaram ordenanças referentes ao culto religioso. Vários eram os ritos referentes à adoração, sacrifício, festividades e morte. Os sacerdotes eram responsáveis por conduzir as cerimônias e oferecer sacrifícios, enquanto os fiéis participavam das orações e das oferendas. Acreditava-se que essas divindades controlavam os fenômenos naturais, a agricultura, a guerra, a justiça e outros aspectos da vida humana. Os sumérios buscavam a proteção e o favor dos deuses através de oferendas e preces. Os sacerdotes tinham um papel fundamental, onde cada deus tinha seu próprio sacerdote ou grupo e eram tidos como homens sagrados. Os intercessores entre os deuses e os humanos eram os responsáveis por comandar todo o culto. No culto egípcio antes do nascer do sol, abatiam-se os animais que seriam oferecidos às divindades. Os sacerdotes então se purificavam com água, e, vestidos com trajes brancos, entravam em procissão no templo. No pátio do templo, os sacerdotes apresentavam as suas oferendas e queimavam incenso. Um sacerdote dirigia-se ao santuário da divindade, uma sala especialmente consagrada, localizada na parte mais reservada do templo. Aqui, o sacerdote acendia um archote e abria o naus, tabernáculo onde se guardava a estátua da divindade.
O sacerdote apresentava-se à divindade e anunciava vir cumprir os seus deveres, limpava o tabernáculo, queimava incenso, lavava a estátua e aplicava sobre ela óleos, vestia-a, maquiava-a e colocava-lhe a coroa. Todos esses ritos religiosos foram criados pelos caídos: a adoração a ídolos, estátuas, a construção de templos dedicados, tabernáculo, procissões, preces, liturgias, imposição de mãos, água ungida, incenso, etc. Tudo isto se iniciou desde as culturas pós-diluvianas e se perpetuaram ao longo da história até a atualidade, só alternando a forma de culto. Em culturas onde se imolavam vítimas humanas como a asteca, os ritos eram praticados em templos de formato piramidal, onde as vítimas eram sacrificadas em altares. Para os astecas tal prática era uma forma de alimentar os deuses, bem como aplacar a fúria dos mesmos. Os caídos têm total desprezo pelo ser humano, já que o Pai o criou para habitar suas antigas moradas no reino, e por tal motivo eles fazem de tudo para corromper e destruir a humanidade. Por isso exigiam sacrifícios, uma forma de zombar da criação do Pai, de matar o ser humano em honra a eles, além é claro do sacrifício representar a morte do Messias, assim que ele viesse a esse mundo. Israel o usava para ameaçar o Messias, por tal motivo os sacrifícios eram realizados em locais altos, à vista de todos. A religião foi a maior arma de engano que criaram para corromper a humanidade. Por meio dela as pessoas sacrificavam, cultuavam estátuas, astros, animais, e cometiam todo tipo de abominação em honra a seus deuses, pois estes infligiam medo às mesmas, até mesmo depois da morte. Por tal motivo criaram a crença nas pessoas de vida após morte, reencarnações e tormentos no submundo. Todas as religiões com seus cultos e práticas se originaram da mente diabólica dos caídos, há milênios atrás. Por isso vemos tanto sincretismo entre as religiões, pois todas partilham do mesmo berço, todas levam a um único caminho, a adoração aos caídos. I've been called many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh.